Mas é o cometa. Aí, ó. Então, Cometa. tamo bem, escolhemos bem. Não, mas o nome cometa é bom mesmo. Cometa é um nome bom. O cometa, ele... O cometa é o da chuva do dinossauro lá, né, que a galera fala, não é? Não, ali foi um asteroide mesmo. Foi um asteroide? Foi, da morte Asteroide dos é maior dinossauros. que cometa? Não. O cometa normalmente é maior. Cometa na ordem ali dos quilômetros, né? Que a gente fala assim de extensão. 4 quilômetros, 5 quilômetros. Mas uma bola, Na circunferência? uma bolona de Caramba. gelo com 5 quilômetros. É gelo? O cometa é gelo ainda? É gelo. Porque o Gelo espaço, sujo. o espaço é frio, né? E aonde o cometa se forma é muito frio. Que é muito longe, lá no sistema solar, lá muito longe. O sistema solar você tem o Sol, os planetas, e lá no final você tem um cinturão de restos da formação. E um dos restos da formação são os cometas. E, então eles são bolas de gelo De um sujo, que a cinturão? gente chama. É um cinturão mesmo, que é cheio, tem milhares, milhões de objetos. E aí, de vez em quando, por alguma coisa que acontece ali, um desprende e vem aqui para perto da gente. E às vezes pode bater na Terra, pode bater A Terra já foi atingida por algum cometa? já no Bagaçou, passado. No bagaçou. passado. É que a do dinossauro tem várias histórias. Fala que foi o cometa, fala que foi gelo, fala que foi fogo, fala que Então, foi... porque do dinossauro, cara, na verdade a história do dinossauro é bem complexa, né? Porque no dinossauro foi um asteroide, não chegou a ser um cometa. É menor ainda. Ele é menor, mas aí, assim, a chance de bater na Terra é muito maior de asteroide do que de cometa. Por quê? Porque, primeiro, que os asteroides estão mais perto aqui. Tá? O cometa ele vem de muito longe e tal, então, nesse caminho dele, ele pode mudar, então é muito difícil acertar a Terra hoje um cometa. Asteroide, a gente tem muito mais do que cometa. Asteroides são tipo pedaços. Asteroides são... Os pedaços do Qual que é a grande planeta. diferença, né? Cometa é uma bolona de gelo. Asteroide não, é uma bolona de pedra, é uma pedra mesmo espacial, uma rochona espacial. Só que tem asteroides que eles podem ser muito metálicos. E aí, quando eles entram na atmosfera, eles não são destruídos totalmente. Então Legal. sobra um pedaço muito grande deles. Tem uns que vem pegando fogo, né? Quando entra Bem, no... quando pega fogo, a gente chama de meteoro. Por isso é chuva de meteoro. Mas ele e pega tudo. fogo porque entrou aqui na nossa... Isso, por causa do atrito dele com a atmosfera. Entendi. Aí ele pega fogo, faz aquele rastro bonito no céu, e a gente chama aquele rastro de meteoro. Só que tem pedaços que sobram, dependendo do tamanho. E aí uns podem vir como o dos dinossauros, Mas que foi do há dinossauro 66 milhões de anos. Foi muito grande. Grande, Muito papo. grande. Porque você Foi falou no que tem uns de México, 4 né? metros, né? 5 quilômetros. Então, o do dinossauro é interessante porque foi um asteroide, mas era um asteroide bem grande, cara, bem grande mesmo. Meu Tá. Deus. Foi no México, né? Que teria Isso, caído, ele né? caiu ali na península de Yucatán e lá embaixo você tem chama cratera de Chicxulub, é o nome da cratera, Onde Mas bateu ele. onde bateu. Isso daí já é confirmado mesmo? Confirmado ou foi já. na teoria? É confirmado. Confirmado. Só que o negócio é o seguinte, não foi o asteroide que extinguiu os É, dinossauros. isso que eu ia falar, as consequências dele. Tipo E isso. também era um processo que já vinha acontecendo, entendeu? Não é igual aquele meme que chega... É, não bate é assim, aquele que... joga aquele pro lá é na espaço. Terra plana, né? Quando ele bate numa ponta e tomba, né? Tá longe. Então, os dinossauros eles já estavam em processo de extinção. Porque os dinossauros reinaram na Terra por milhões de anos, né? Então, alguns já iam se extinguindo, a Terra estava passando por mudanças e tudo mais. O asteroide, vamos dizer assim, foi o ápice desse problema todo que já estava acontecendo. Porque quando ele bateu, ele levantou muita poeira, a poeira tampou o Sol por um bom tempo, e a gente tem o que a gente chama de inverno nuclear, que é quando tem alguma coisa que tampa a radiação solar, não entra. E aí, sem Sol, não tinha planta. A planta começou a morrer. Aí o dinossauro que comia planta começou a morrer, porque não tinha mais planta para ele comer. O dinossauro que comia dinossauro começou a morrer, porque não tinha mais dinossauro para ele comer. Então foi uma sequência de eventos que começou a acontecer. E depois... Mas aí outras espécies também não acabaram sendo extinguidas ali junto também? Extinta, né? Sim. Extinta. Esse fenômeno aí aconteceu há 66 milhões de anos atrás. É das 5 grandes extinções em massa que já teve na Terra. É isso que eu ia falar. Teve 5, né? Teve Extinções em massa. Que eu tava assistindo, acho que era do Neil, que entra no museu das extinções, que tem as isso portas aí. lá. Essa aí, 75% das espécies desapareceram da Terra. Caramba. Então foi assim, por isso que a gente chama de extinção em massa. E sobraram quem?
Sobraram os dinossauros que sabiam voar. Os dinossauros sabiam voar, eles conseguiram. Então, alguns mergulharam, entendeu? Foram para o fundo do oceano. Outros, eles conseguiram sobreviver. Tanto que, qual que é o descendente do dinossauro que a gente tem hoje? São as aves. As aves. Então, a galinha é um parente próximo do dinossauro. Tanto que, os dinossauros ali, daquela época, já tinham pena. A anatomia parece também, né? E se você olhar o pé, olha o pé do dinossauro. Se você olhar o pé do... É três Então, você olha o pé do dinossauro e olha o pé de uma ave, de um pombo, de um corvo. Tanto que tem aquele filme, O Mundo dos Dinossauros agora, né? O Jurassic World, esse novo. Que o filme começa com um bicho colocando o pé no gelo, assim. Você olha e você pensa que é um dinossauro. Mas aí na hora que a câmera abre, é um corvo. Porque o pé é igualzinho. Então é uma das características ali que você tem. E o dinossauro não teve pena? Nunca assim. Teve pena? Não, eu digo nos filmes por conta do quê? Porque na época que começou a fazer filme ainda não se sabia? Exatamente, cara. Tem um negócio engraçado, né? Porque o primeiro filme do dinossauro lá, o Jurassic Park, né? Que a gente fala, é baseado num livro até. É muito legal, né? Porque é baseado em muita coisa ali real. Mas os dinossauros naquela época tinham uma outra visão. Só que aquele livro e o filme, ele já leva em conta o lance do mosquito que foi encontrado numa pedra que a gente chama âmbar, preservado o DNA, porque foi um mosquito que lá, há milhões de anos atrás, tinha picado um dinossauro. Então essa que é a premissa, né? Então ele picou o dinossauro e morreu. Só que dentro dele ficou o DNA do dinossauro. Então com aquele DNA ali, eles conseguiram reproduzir os dinossauros. Só que não tinha pena. Aí depois o pessoal continuou estudando e tudo, e aí descobriram que alguns dinossauros, algumas espécies já tinham pena. Tanto que tem uma representação de dinossauros, você fala, cara, isso aí não é um dinossauro, isso é uma galinha, entendeu? Mas é um dinossauro. Eu ia falar, na Austrália tinha era uma galinha enorme, gigante, que os índios lá da Austrália mataram eles pra comer. E tipo, era do tamanho de um dinossauro quase. Eu esqueci o nome dela, era alguma coisa, tipo... Só que era uma galinha gigante. É a descendência. Os descendentes foram esses aí que sobraram. E dessa época aí, eu vi recentemente falarem sobre o derretimento lá da Antártida e tal, que poderiam ter alguns... que nem os caras lá, eles pegaram o mosquito do âmbar para tirar o sangue, né? Ali poderia ter algum vírus, alguma coisa assim que se mantivesse, pudesse sair, novas doenças voltar para a Terra. Acho que é difícil, né? Porque... Ou isso é muito coisa de filme mesmo? É, muito coisa de filme mesmo. É muito coisa de filme mesmo manter. Agora, isso aí é legal porque essas rochas, o gelo e tudo, eles preservam muitas coisas, né? Fósseis, por exemplo, né? Então a gente consegue... Uma dúvida que o pessoal sempre pergunta, mas como que você sabe que teve uma extinção em massa, cara? Porque o negócio aconteceu há 60 milhões de anos atrás, como que você sabe que isso aconteceu? Porque o cara ele vai estudando a rocha e ele vai vendo que tem fósseis. De repente, tem um intervalão de rocha que não tem fóssil nenhum. Fala, cara, alguma coisa aqui aconteceu... Que não tem nada, né? Que ficou um tempo sem ter vida e depois volta, entendeu? Então, quando você olha isso na rocha de verdade, é legal pra caramba.